Quantas vezes ao longo da sua infância você ouviu a pergunta: o que você vai ser quando crescer? Ou quantas vezes você fez essa pergunta aos seus filhos? A preocupação com o futuro profissional da próxima geração da família fica escondida atrás dessa curiosidade. E não é segredo para ninguém que os pais e parentes mais próximos exercem forte influência nessa escolha. Mas até que ponto essa influência pode ser positiva? E quando os filhos vão na direção contrária do que sonharam os pais? Ou ainda, como é receber em vida uma herança profissional com seus prós e contras? São essas as perguntas que a gente vai tentar responder no programa de hoje, conversando sobre o papel da família na escolha profissional. A gente convidou a Ilana Miller, que é pedagoga e trabalha com recursos humanos, e sugeriu o tema do programa de hoje. Obrigada, Ilana. O engenheiro mecânico Ailson Araújo. E Miriam Baron, psicóloga e psicanalista. Gente, muito obrigada pela presença de vocês com a gente hoje. Eu vou começar o programa com você, Ilana, porque você encaminhou essa pauta para a gente achou super interessante. E eu queria saber de você qual é a importância de se falar sobre essa influência que, com certeza, ninguém vai negar, a família exerce na hora de escolher a profissão. Então, a pauta foi sugerida em função de um trabalho realizado há um mês, onde o Colégio Aliéssing, que faz um ciclo de profissões, convida diversos profissionais para conversar com os adolescentes, esse ano decidiu inovar e passamos a conversar com os pais. Por quê? Anualmente, eu venho percebendo o como é importante também trazer a família para essa, eu não diria para decisão dos adolescentes, e sim para participarem em conjunto e ouvirem também sobre as profissões, sobre a importância do autoconhecimento. Nesse momento que eu vejo a entrada da família, o quanto a família pode contribuir para que cada adolescente pare e pense o que realmente ele gosta, quais são as suas necessidades, motivações, expectativas. Então, ao invés da gente ficar colocando cada adolescente numa caixinha, eu sou pedagoga e minha filha tem muito a ver comigo porque ela também gosta de dar aulas. Não, vamos falar um pouco dos verbos, do que a gente gosta de fazer, praticar, exercitar, pensar. Então, uma reflexão em conjunto e cada vez que a escola cria um movimento para trazer a família, para inseri-la nesse contexto, a decisão, acredito que fica muito mais leve. Até para saber como é que se coloca, né? Para poder levar as informações sem induzir, mas conduzindo para uma escolha mais apropriada. Influenciar sem induzir, influenciar. A persuasão, ela não precisa ser a decisão pelo adolescente, sim ampliar o escopo, ampliar a visão dele para que ele consiga apoio, né? Chegar a um caminho. Ailson, você começou como enfermeiro, seguindo uma tradição ali familiar, várias pessoas na sua família, mulheres na sua família são enfermeiras, e aí depois você virou engenheiro mecânico. Eu queria que você explicasse para a gente como é que isso aconteceu, se foi uma decisão anterior que você depois viu que não tinha nada a ver, ou se foi uma questão do momento ali, valeu a pena e vamos para outra área agora. Como é que foi isso? Eu acho que aqui, até no nosso tema hoje, eu sou uma fuga de tudo, né? Porque, de fato, eu não sofri influência. A influência que eu tive foi do espelho, o reflexo, né? Irmã mais velha, mãe, tia. Mas a minha mãe queria que eu fosse advogado. Ela queria, ela sempre falou isso, eu queria que você fosse advogado. E daí eu decidi ser enfermeiro também. E 3 anos depois de formado, eu falei, não é mais isso que eu quero. Eu acho que tem tempo, se tudo der errado, eu vou ser barman, qualquer coisa, e vamos embora. E aí decidi, optei pela engenharia, pela aptidão que eu sempre tive com números, né? Porque é preciso, é necessário, né? Mas também indo contra até uma expectativa dela também. Porque por mais que não se influencie, como foi o meu caso, minha mãe nunca me influenciou. Ela queria exatamente o oposto, porém ela se reservava. Nunca impôs, né? Porque, na verdade, essas influências às vezes podem ser muito natural, sutis, sem ela querer, né? até, né? Ela até perguntava, mas tem certeza? E quando eu falei para ela, mãe, quando eu voltei a estudar, eu já não morava mais, já não, né? Mãe, eu estou estudando de novo. Ela, você está estudando, está fazendo mestrado? Voltou para o mestrado? Eu, não, mãe, eu estou fazendo engenharia. Ela, o quê? Ela não acreditou. Ela, você está fazendo o quê? Eu falei, estou fazendo engenharia. Meu filho. Olha só, os pais influenciando, né, Miriam? Agora, é uma pessoa plural, né? Assim, como é que a gente tende a achar que a pessoa vai nascer com aquele dom e que vai se descobrir ainda na adolescência e que não acontece sempre, né? É incrível isso no meu trabalho. Eu cada dia descubro novas coisas em relação a isso. É muito fascinante.
Primeiro de tudo, vou voltar aos pais para começar. Quem geralmente me telefona, eu desenvolvo esse trabalho com alguns encontros no consultório, né? Tudo muito arrumadinho. E dentro do arrumadinho vai se descobrindo quem o jovem é e o que ele gostaria de ser e ele se vê, principalmente como ele se vê naquela profissão, naquela carreira, naquilo que ele vai seguir. Mas quem me telefona para combinar a primeira vez é o pai ou a mãe. Por quê? Acho que é importante dizer aqui que é um momento muito peculiar na vida de todos, da família, né? E o que é peculiar aí? Existe uma ansiedade enorme. E a principal ansiedade vem dos pais, em primeiro lugar, né? Que tem que saber o que o filho, como você começou dizendo assim, você já perguntou? Alguém já perguntou o que você quer ser quando crescer? Então parece que eles já crescem com essa coisa dentro de si. Para né? onde vamos, né? Essa necessidade, essa obrigação de saber. E outra coisa muito importante é a época. Eles são muito jovens. Esses meninos são muito jovens para escolher já o que eles vão ser, quem eles vão ser. Então, esse trabalho... Ele vai ser enfermeiro no começo, mas lá na frente ele já é outra pessoa, né? Daqui a 10, 15 anos, muitas mudanças. Ele é um engenheiro, né? Nós agora estamos no período, sempre foi, né? Sempre tivemos mudanças no mundo, mas nós agora estamos especialmente num período que eu acho que cada dia é uma coisa diferente nas nossas vidas, de modo geral, né? E então é muito complicado. O conhecimento está muito ampliado, né? Além de que outras coisas surgindo dentro das próprias profissões e outras profissões surgindo também, que inclusive eu tenho que ficar sempre muito atenta para saber o que eles vêm trazer para mim, esses jovens, né? O que eles querem. Agora, a gente foi fazer uma reportagem sobre essa influência bem clara numa família. Eu acho que ela vai alimentar bastante a nossa conversa. Então, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, assistir essa matéria e continuar o nosso bate-papo já já. Bom. Os 3 filhos da Helena seguiram a mesma profissão que ela. É uma família de médicos. Você vai conhecer essa história já já, depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o papel da família na escolha profissional. E no caso da família da Helena, todo mundo escolheu a mesma profissão. Olá, tudo bem? Doutora Helena e doutora Michele. A senhora é paciente delas? Sou sim, sou da doutora Helena há uns 9 anos, mas também da doutora Michele, caso a doutora Helena não possa atender, enfim. E o que a senhora acha dessa dobradinha, né? Mãe e filha atendendo? Eu acho fantástico, eu acho que dá aos pacientes até uma segurança muito grande, pelo menos eu me sinto assim, é como chegar aqui e tá até em casa, assim, né? Você, na ausência de uma, a outra vai te atender super bem, enfim, elas são super atenciosas, trabalham muito bem. É uma família de médicos. Oi. Opa, então quero conhecer o consultório de vocês. Vamos lá, ótimo, vamos lá então. Tá a família toda aqui? Todo mundo. O meu filho gostoso, a minha gordinha, que é a doutora Michele. Essa daqui é a filha da Michele com o do meio, com o filho do meio, o do filho do meio e a Manuela. Como é que é pra vocês dividirem o mesmo espaço, né? É muito fácil, porque ela tem o cantinho dela e eu tenho o meio. Dificilmente a gente se encontra, né? Porque ela fica lá e eu fico aqui. E as pacientes é que vão se encontrando aqui pelo meio. Acaba sendo até um consultório de família mesmo, né? Elas vêm para qualquer uma das duas, quem está mais disponível. É claro que cada uma tem uma afinidade maior. Assim, a paciente gosta mais da minha mãe, gosta mais de mim. Mas na hora elas se adequam a gente também. Agora me responde uma coisa. A doutora Helena, claro, tem mais tempo de profissão que você. Você pede às vezes auxílio a ela? Com certeza. É. Com certeza, várias vezes. Não, e a recíproca também é verdadeira, né? Porque o que acontece? A especialidade dela, ela trabalha num serviço de alto risco. Então, às vezes eu fico aqui, nossa, isso aí é diferente. Michele, vem cá, o que você acha? Me dá uma opinião aqui. Então, é uma troca. Também tem a família toda ali, né? Também, a família toda. Meus irmãos, minha filha. Aqui meu parto mais família do que esse. Eu, Tava a família toda. a família inteira, meus irmãos, minha mãe, minhas cunhadas, meu marido, obviamente. E a equipe cirúrgica, que também é a nossa família, né? Estamos juntos todos os dias.
você tem 3 filhos que seguiram a sua mesma profissão. Você teve influência nisso? Olha, eu acho que eu tive sim, porque eu amo ser obstetra, eu adoro fazer o que eu faço. E eu sempre disse isso para eles, olha, a melhor coisa do mundo é a gente fazer uma coisa que a gente gosta, que nós vamos nos sentir bem. Eu nunca esperava que 2 escolhessem a mesma especialidade. E o outro não, o outro escolheu outra especialidade que eu nem queria que ele fizesse, que eu preferia que ele fosse ou anestesista ou pediatra. Ele acabou sendo ortopedista. Fica bem pertinho dela, né? A senhora levava eles para visitar seu consultório? Eles iam lá, sim. Normalmente, quando meu marido ia me pegar no consultório, eles iam lá e subiam e faziam bagunça. E adoravam ficar sentados lá na mesa, dizendo, agora o médico sou eu. Era muito engraçadinho. Mas eu tenho uma história muito interessante das crianças, que uma vez eu li na minha agenda. Aí eu vi, Fabiano, Felipe e Michele. Eu chamei a secretária, que é isso? Que pacientes são esses aqui? Ela falou, não, foram seus filhos que ligaram e mandaram marcar uma hora que eles querem conversar com a senhora. Eu falei, ué, mas eu não entendi. Ela falou, eu acho que a senhora não dá nem o tempo para eles. Michele, que lembrança que você tem da tua infância? Na verdade, a lembrança que eu tenho nem era das melhores. De repente, algumas pessoas acham até assim, como assim você fez a mesma coisa que a sua mãe? Porque eu lembro da minha mãe nem tão presente assim. E eu lembro de Natal, todo mundo junto, a família de todo mundo. E a minha mãe, às vezes, não, porque ela estava jantando, alguém entrava em trabalho de parto, ela tinha que ir. Em algum momento a senhora pensou que seria mais fácil deles seguirem a medicina porque já teriam um consultório preparado? Eu nunca pensei nisso, não, porque eu nunca imaginei que os 3 iam fazer medicina, né? Cada vez que um falava assim, vou fazer ginecologia, eu falei, o quê? Você resolveu agora, no último período, que absurdo, não deu um plantão, eu ficava louca, né? Eu ficava louca. E na época da faculdade, você tirava muitas dúvidas com sua mãe? Não tirava. Eles me achavam defasada. Durante a faculdade, a gente acabava acompanhando muito a minha mãe. Desde o primeiro período, eu ia nas cirurgias, instrumentava, às vezes só olhava, às vezes era fotógrafo da cirurgia, mas participava. E os outros 2 tiveram dúvidas? Os outros 2, o meu filho mais velho não. Ele sempre quis fazer medicina, mas nunca sabia o que ele ia fazer. E dizia que ginecologia de jeito nenhum, que ele queria dormir, que ele gostava de dormir. E a minha especialidade é aquela especialidade que você de madrugada todo mundo liga e sai correndo. É um terror, né? E o meu outro filho não, ele foi mais virado para esporte, né? E ele falava não, que ele queria continuar esporte, que ele iria fazer educação física. Depois de com uma certa idade, que ele chegou à seguinte conclusão, que ele podia ser um médico de esporte, né, que existe. Aí ele resolveu fazer medicina. E hoje ele trabalha com isso? E hoje ele trabalha com isso. E se a tua filha decidir também ser médica? Olha, confesso que eu também vou ficar feliz. Eu acho que o mesmo orgulho que a minha mãe deve ter da gente, eu vou ter deles também e vou ficar feliz. O que significa para a senhora ter 3 filhos que seguiram a mesma profissão? Isso é uma glória para mim, né? E as pessoas falam, nossa, eles fizeram medicina também, tantas opções. Eu falei, graças a Deus. Aqui não existe profissão melhor, mais sublime que essa. Estamos de volta conversando sobre o papel da família na escolha profissional. Comigo no estúdio é a Ilana Miller, que é pedagoga especializada em recursos humanos, a Miriam Baron, que é psicóloga e psicanalista, e o engenheiro mecânico Ailson Araújo. Gente, é interessante na reportagem, né, assim, que a mãe, ela termina dizendo que é sublime, né? Eu até anotei, é uma profissão sublime, é exatamente isso que ela fala, assim. Então, a influência dela é muito natural, não necessariamente ela se impôs. Agora, Ilana, falando de uma influência natural e desse desejo de ver o filho seguindo adiante, quais são os prós e contras disso, né? Assim, ela mesma fala que tem uma pressão ali para se mostrar boa, né? A gente percebe que, naturalmente, ela é muito feliz pela escolha e essa felicidade contagiou a família. E, com certeza, a família, apesar da filha ter comentado sobre a ausência, a família se encantava também e curiosamente, se envolvia com a profissão.
Alguns especialistas defendem que a gente traz um pouquinho de carga genética. Eu, particularmente, acredito que motivações a gente também aprende no dia a dia com o ambiente familiar. E carga genética, eu diria que em alguns movimentos a gente percebe no ambiente artístico, em especial, eu percebo, mas que, fazendo um link com o que a Miriam tinha comentado sobre carreira, que cada vez mais ela precisa ser vista como uma trajetória. E essa escolha, ela não necessariamente precisa ser fechadinha, lacrada aos 16, 17 anos, porque não vai acontecendo, nós decidimos muito cedo. Vai acontecendo e muda, sempre voltando ali para o Ailson, nosso caso extraordinário. Podia ter escolhido uma especialização em medicina e depois ter buscado um mestrado em outra área, enfim. O que a gente precisa entender, nesse ambiente familiar, nós percebemos, sim, influências, ao mesmo tempo que ela diz que se assustava, é uma glória para mim tê-los e, quem sabe, os netos. Então, existe um contágio e o grande alerta, os prós e contras. Existe um alerta que nesse momento de escolha, muito cuidado, porque a gente não está definindo o resto das nossas vidas. A gente pode começar, como nós temos no seu caso, começar por uma opção e depois a gente vai aprendendo outras, vai se descobrindo, vai vendo nossas expectativas e vai mudando. E, graças a Deus, a gente faz escolhas novas e a gente se renova a cada momento de vida, né? E essa família são 3 filhos. Tudo bem, os 3 seguiram isso, mas podia realmente acontecer alguma coisa, que um deles fosse para um outro caminho, mesmo com essa motivação da mãe. Ensaiou ali fazer uma educação física, mas não foi. Ensaiou e não voltou. Alguma força maior aconteceu, mas de qualquer maneira podia ter sido também. Sim. Né? Agora, falando ali nas colocações dela, da Michelle, né, Wilson, assim, ela coloca assim da preocupação dela em se provar boa profissional, né? Isso é colocado por muitas pessoas, assim, que, ou seja, eu não sou só a filha daquela pessoa. Você sentiu, na época da enfermagem ainda, isso em algum momento foi uma coisa confortável ou desconfortável para você? Motivador ou não para você permanecer na enfermagem ou ir para a engenharia? Olha, uma questão da excelência, né? Você tem a autocobrança e a excelência. E quando você tem um reflexo desse, como é o caso da Michelle, como foi o meu caso, eu acho que é potencializado. Porque você tem pessoas que você, por mais que você não saiba do íntimo profissional delas, você imagina que elas sejam excelência máxima no que elas fazem. Então você quer ser mais do que aquilo. É natural, isso é do ser humano. Isso atrapalha. Isso me atrapalhou bastante. Eu tinha uma cobrança muito maior do que é normal para um jovem de 19 anos que não sabe nem o que vai fazer no ano seguinte da sua vida, né? Eu ficava enfiado na faculdade o dia todo. Claro, tem as baguncinhas que todo mundo, né? Mas assim, eu era dedicado, mas era exagerado, sabe? Você via que não era normal. Hoje, eu olho para trás e eu vejo que não era normal, né? Até porque você, quando criança, assiste a ideia social e da família, talvez, quando você é criança, você está ali assistindo uma cirurgia ou vendo toda a instrumentação de uma enfermagem e tal. E aí, como você não vai saber muito mais do que os outros? É como você se fosse tem que ser automático, né? A escolha dele foi como se fosse automática. Exato. Depois, exato. quando você começou a pensar e entrar mais na questão, não é bem isso. Não, e depois que você vê também, o quão justo é você cobrar de um jovem que não tem nem 20 anos de idade ainda, decidiu o que ele vai fazer pro resto da vida dele. Não existe, não é cabível. Essa é né? a grande discussão também, né? Não existe. E hoje eu agradeço muito a uma tia minha, que é professora, é pedagoga também. Ela me ajudou muito nesse momento de transição, porque ela falou, olha, filho, eu com 18, 20, né, enfim, nessa fase, existe uma dificuldade muito grande do ensino, do acesso ao ensino superior no nosso país. Hoje em dia você tem pessoas de 40, 50 anos fazendo faculdade, e isso é maravilhoso, isso era uma coisa que você nunca teria no meu tempo, né? Você fazia uma faculdade e você seguia aquilo o resto da vida, gostando ou não daquilo. Então faz uma coisa, aproveita essa chance que a sua época trouxe e vai fazer o que você quiser. Até porque conhecimento não ocupa lugar, né? Exato, Soma-se a tudo, exato, né? porque eu pensei em matemática, pensei em ser professor de matemática, pesquisador, que seja, né? E ela vai fazer o que você quiser. Aproveita que hoje você tem essa facilidade, coisa que eu não tinha, né? E aí eu agradeço muito, no meu íntimo eu agradeço a isso.
porque tira uma frustração minha. Ailson está sempre em tempo, né? A gente Sim, descobrir exato. das descobertas. Exatamente. E a gente, você ampliando um pouco a faixa etária, nós temos alunos de 60, 70 anos de idade buscando, inclusive, uma nova formação, e isso é lindíssimo. Já tive a oportunidade de ser professora de profissionais que querem se reinventar, que decidiram uma determinada carreira e pós-aposentadoria vão criar uma outra. Então, essa leveza faz parte, inclusive, o que a gente chama de felicidade no trabalho, né? Que é um outro conceito e cada vez mais a gente está ampliando quanto é importante, o quanto essas escolhas vão influenciar no próprio ambiente profissional. Mas como é importante também os pais em casa e a família, os avós e hoje em dia bisavós, a gente sempre leva em conta essa questão da família, como é importante desde cedo pensar nisso que a gente está falando agora, né? Porque sem querer influencia, né? De ficar Pode mais olhar, atento né? a isso. Agora, não é linda a Helena? Frases, palavras quando a sutis. Helena fala assim, que a filha fala da preocupação em ser tão boa quanto ela, eu quero ser boa, porque eu tenho, enfim, o exemplo da minha mãe. Sim. E ela fala do quanto que ela aprende com a filha, né? Ela tem uma especialidade e às vezes eu peço socorro a ela. Então, assim, também por parte dos pais, né? Assim, mudar um pouquinho essa ideia de que eu estou acima e você tem que sempre aprender comigo, né? Para qualquer coisa, na verdade, né? Porque você aprende muito com os filhos, né? É ótimo, é maravilhoso isso, essa troca, né? Agora, conflitos, Ilana, esse momento que você verifica ali na escola, nesse trabalho que você faz, que a escola está lhe dando um suporte também, que tipo de conflito esse momento gera numa família que se pode resolver com um pouco de olhar? Olha, esse tema, inclusive, veio à tona porque nas palestras, nos encontros com os adolescentes, eu recebia alguns, ao término do encontro, com uma lista, uma relação de profissões que os pais já tinham pesquisado, que eram profissões que trariam um excelente retorno financeiro. Eu diria que essa é uma grande questão dos pais, né? Preocupação, tensão. Que é natural também. Né? Influenciar nesse sentido. E alguns já traziam a relação muito comum da gente ouvir médicos, engenheiros e advogados. Os filhos conversando comigo com lágrimas nos olhos e pedindo alguma ajuda. Né? E isso, um momento de palestra de 1 hora, 1 hora e meia. Então, um grande conflito é muito cuidado, a cautela do que eu me posicionar naquele momento, porque eu não posso nem estar ajudando, né? Posso fazer uma reflexão, algo, por isso que a gente trouxe a família, é imprescindível a família estar junto. Ao invés de fazer uma pesquisa das profissões que são mais rentáveis, ter um olhar diferenciado para perceber, sim, no que eu posso ajudar, no potencial do meu filho, o que ele tem a desenvolver e o que eu posso patrocinar nesse sentido. Influenciar, investir. Até porque felicidade é bem rentável também, né, Ilana? Quando você está feliz, você faz tão bem que de repente você se destaca, você está numa profissão super rentável, mas você é infeliz, faz aquilo pela obrigação de fazer, porque no final do mês vai ganhar algum dinheiro. Não vai fazer super bem, né? A nova geração tem trabalhado muito, tem trazido demais isso para o mercado e para a própria família. Né? Novas profissões. Novas possibilidades, muitas. Novos caminhos. E hoje, aos 16, 17 anos, ou no máximo 18, quando um adolescente escolhe, né, uma carreira, se você for parar para pensar, se ele teve essa opção de fazer um novo caminho, aos 14 ele não escolheria, ele nem pensaria naquela profissão, porque em 2, 3 anos novas profissões estão nascendo. Né? Agora, gente, muito risco você decidir aos 14. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. A gente está finalizando o programa e eu acho que esse é bem interessante para quem está assistindo e muitas famílias estão sempre vivenciando esse momento. Ouvir de cada um de vocês, com o olhar de vocês profissional, de vivência também, mesmo os profissionais que estão aqui, mas de vivência também, uma dica de como se encaminhar nesse momento e viver ele de uma forma plena e produtiva para um futuro profissional. Ilana? Dica única para o próprio profissional, adolescente, enfim, que esteja em transição de carreira ou fazendo uma escolha. Pare e pense e sinta o que você realmente gosta de fazer, o que te dá brilho nos olhos. Lindo. Ailson? Eu posso fazer das minhas palavras a da Ilana, porque uma pessoa que trabalha feliz, contente, realizada, mesmo que ela não ganhe o quanto se espera, o quanto que esperam que ela ganhe, ela vai exercer aquela função de uma forma fantástica e vai fazer um bem a todo mundo que está ao redor dela. E vai ser um ambiente de trabalho maravilhoso.
Felicidade é o que a gente leva dessa vida, né? Sim, e que o jovem possa viver a juventude dele também com tudo que ele queira, que ele não hiberne nesse momento que ele tem que escolher, né? E que ele se sinta livre, porque por si só a adolescência já tem esse componente, né? Então que você o ajude a não extrapolar, porque é um momento de decisão, de escolha, que é um momento bastante delicado. Mas também é um momento de muita reflexão que leva a amadurecer também, em muitos sentidos. Então, é muito bonito ver como que eles afloram, né? O que aflora dentro deles, né? O que eles acham que vão ficar felizes com o quê? Também de entender o que é essa felicidade, né? Então, acho isso é importante nos consultórios, né? Que a gente vê e pode ajudá-los assim. Muito bom, gente. Acho que são dicas maravilhosas, vale a pena anotar. Porque realmente daqui a uns 10 anos vai olhar para trás e vai ver que acabou seguindo mesmo esse instinto, se for feliz, né? Os que ficam infelizes geralmente vão por caminhos mais tortuosos, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no programa. Foi muito bom ouvir de vocês as experiências tão importantes desse momento da vida de todo ser humano, de toda a família. Sim. Muito obrigada. E o programa de hoje foi uma sugestão da Ilana. E você está esperando o quê para mandar um tema para a gente? Lá na nossa página no Facebook você pode rever essa conversa, mandar sugestões de assuntos e dar a sua opinião. Curte lá. E obrigada por acompanhar o programa aqui pelo Canal Saúde, pela internet ou um dos nossos canais parceiros. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!